Te convido nesta noite a estudar um pouco mais da Palavra de Deus. Às quartas-feiras, quando venho aqui pregar, tenho oportunidade de compartilhar com vocês. Eu tenho usado, nessas últimas vezes, esse livro e o conteúdo dele, Parábolas de Jesus, de Ellen White, estudando algumas parábolas das muitas que o Senhor Jesus deixou, que trazem lições práticas para a nossa vida espiritual, para o nosso caminhar. E nessa noite não vai ser diferente. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia. Hoje nós não vamos ter o auxílio do PowerPoint. Você pega a sua Bíblia, pode ser no tablet, pode ser no celular ou em papel. Vamos abrir no livro de Lucas, no capítulo 14 e o verso 15. Ali está a parábola da grande ceia. São poucos versos, uma parábola pequena, mas depois eu vou remeter aqui ao livro de Ellen White, alguns conselhos que ela nos dá, de lições que podemos tirar desta parábola que está em Lucas 14, verso 15, a parábola da grande ceia. Achou aí em casa? Aqui no templo, vocês acharam? Então vamos ler, acompanhem por favor o texto. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: Casei-me, e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor, e então, irado, o dono da casa disse a seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e trazei para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. O que podemos aprender aqui desta parábola? O que quer dizer tudo isso? O contexto aqui é interessante. Se você olhar aqui Jesus contando sobre os primeiros lugares, e aqui no capítulo 14, verso 1, quando começou todo esse contexto, que Jesus contou 2 parábolas em seguida, porque ele contou ali no verso 7, em relação às pessoas que só convidavam os conhecidos e gente rica para ir na casa dele, mais uma aplicação ao povo de Israel, e agora culmina com esta que eu quero dar ênfase, que é a parábola da grande ceia, porque alguns dos seus interlocutores que estavam ali ouvindo, fariseus, eles achavam que tinham direito a estarem naquela ceia que vai acontecer no céu. E Jesus agora conta essa parábola para chamar a atenção deles e a nossa também. Quero ler, compartilhar com vocês o que Ellen White, a profetisa do Senhor, como nós cremos, falou sobre estes versos que acabamos de ler. Eu separei aqui no livro, tem bastante material, mas algo bem pontual que eu queria compartilhar com vocês. Se você quiser anotar, está no livro Parábola de Jesus,
parábola de Jesus, na página 224, é a página que eu vou ler aqui. Diz aqui que, com relação a estas pessoas que se excusaram, 3 situações de excusa ao convite que foi feito para aquele banquete. Ellen White diz que o mesmo acontece hoje, isso que me chama a atenção, né? E ela relata da seguinte forma: o mesmo se dá hoje. As desculpas apresentadas ao recusar o convite para o banquete encerram todos os motivos apresentados para rejeitar o convite do Evangelho que é feito hoje a cada um de nós e ao mundo. Declaram que não podem prejudicar suas perspectivas materiais, dando ouvido às reivindicações que o Evangelho traz. Justamente as bênçãos que as pessoas recebem de Deus são as desculpas que alguns têm, justamente as bênçãos que Deus nos dá, são a desculpa para alguns excusarem estar no banquete. Aqui Ellen White cita um texto de Atos 24, verso 25, que alguns dizem assim: por agora vai-te, esse é o texto bíblico, e em tendo oportunidade te chamarei. Excusar, rejeitar o convite do Senhor. Outros, como um daqueles que rejeitaram, Ellen White diz assim: outros insistem nas dificuldades que surgiriam nas relações sociais, se obedecessem o convite de estar junto àquela grande ceia do Senhor. Relações sociais, eu até sublinho aqui no livro. O que impede as pessoas de irem a Jesus? Irmãos, eu me lembro que uma ocasião eu dei um estudo bíblico com uma pessoa muito católica, e ela começou a entender o Evangelho. Tivemos oportunidade de estudar com ela, fizemos toda a série bíblica. A cada estudo que a gente fazia, ela falava: poxa, que verdade maravilhosa. E eu fazia o apelo, ela aceitava: sim, eu aceito o sábado, sim, eu aceito o dom do Espírito de Profecia, cada doutrina nossa. Mas quando chegou a última, que era do batismo, isso aqui ficou muito marcado, porque ela virou para mim e falou assim: pastor, tudo que eu estudei, eu entendo que é a verdade. Mas eu não vou deixar de ser católica, eu não vou ser batizada. Mas eu falei: mas por quê? Todas as minhas amigas são católicas, os meus pais são católicos, os meus primos, a minha família, eu não vou conseguir deixá-los. Isso nunca mais eu esqueci. E ela não se batizou mesmo. Isso foi lá na Praia Grande, quando eu era pastor lá. Dizem essas pessoas que dão ênfase às relações sociais. Aqui Ellen White fala uma coisa muito interessante. Dizem que não podem estar em desarmonia com os seus parentes e conhecidos. Você já viu gente que deixa de seguir a verdade porque não pode estar em desarmonia com parentes e conhecidos? Deste modo, denunciam fazer o mesmo que aqueles da parábola. O anfitrião considera-lhes as culpas fúteis e demonstrativas de desprezo para o convite. O homem que disse: casei, portanto não posso ir, representa uma grande classe. Casei e não posso ir. Muitos há que permitem que a esposa ou o marido os impeçam de atender o convite de Deus. Assunto delicado, não é? Marido que não é cristão, ou a esposa que não é evangélica cristã. E este é um impeditivo de aceitar o convite. Ellen White toca nesse assunto. Não posso seguir minha convicção do dever, diz o esposo, enquanto a minha esposa é contrária à religião. Sua influência me tornaria excessivamente difícil ser um cristão, fazê-lo. Já a esposa ouve o convite de Jesus: vinde, que tudo já está preparado. Mas o que ela diz?
rogo-te que me hajas por escusado. Por quê? Porque o meu marido recusa o convite de misericórdia. Diz que seu negócio é um embaraço. Preciso acompanhar o meu marido, eu não posso ir. A salvação, ela é individual. E quando a gente fala dessas relações familiares, é complicado, não é? A gente encontra pessoas que tem que ter um jogo de cintura quando o marido não é cristão e a pessoa quer vir para a igreja e ele não deixa, ou deixa mais. Eu já vi histórias, e aqui na igreja pode ter, e existe na nossa igreja, no meu distrito, pessoas que são adventistas sozinhas, o marido ou a esposa não é. E é uma luta para essas pessoas. Diz aqui, preciso acompanhar meu marido, não posso ir. Aí um outro estágio, uma outra situação, do esposo, a esposa, mas ela continua dizendo, o coração dos filhos é impressionado com o convite. Eles desejam até aceitar o convite de Jesus para ir à ceia, mas amam o pai e a mãe, e como estes não atenderam o convite do Evangelho, pensam que sua presença não é esperada. E eles também dizem, eu passo, eu quero me excusar desse convite. O marido, a esposa influenciada pelo marido, o filho influenciado pela decisão dos pais. Todos estes não atendem ao convite do Salvador porque temem causar divisão no círculo da família. Pensam que, negando a obediência a Deus, asseguram a paz e a prosperidade do lar, porém isto é uma ilusão. Pensam que, deixando de seguir a Jesus para manter a harmonia do lar, vão ter paz dentro de casa. E o pensamento da profetisa do Senhor é o seguinte, por que não esse pensamento está equivocado? Quem semeia egoísmo, colherá egoísmo. Rejeitando o amor de Cristo, rejeitam aquilo que somente pode emprestar ao amor humano pureza e estabilidade, que é o amor de Cristo. O amor de Cristo misturado com o amor humano é que vai dar essa pureza e estabilidade. Muitos lares hoje não têm essa palavrinha, estabilidade. São lares instáveis, né? Não só poderão o céu, não só perderão o céu, como também o verdadeiro gozo daquilo pelo que o céu foi sacrificado. E outra coisa que me chama a atenção nessa parábola, e que tem um comentário aqui de Ellen White, aqui a gente já pode ver, né, quem são essas classes que se excusaram lá no tempo de Jesus, uma aplicação para o tempo que a gente vive hoje. Talvez eu esteja falando para alguém que está nessa luta de tomar uma decisão apesar dos seus relacionamentos sociais. Seja um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa. E essa parábola é para você. Essa parábola é para mim também. Nada deve ser mais importante do que a nossa salvação. Nem ninguém. Com muita sabedoria, com muita oração, com muita paciência, a gente tem que deixar isso claro para um pai, para uma mãe, para uma esposa, para um esposo. Na parábola, o doador da ceia ouviu como seu convite fora recebido. E indignado disse ao servo, agora você sai depressa, os principais que eu convidei não aceitaram, então você vai pelo valado, vai pelo caminho, vai pelas ruas, pelos bairros da cidade, e quem você encontrar, e aí ele diz, né, os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E traz estes renegados, que talvez a gente não convidasse para a nossa ceia, para estarem na presença do Senhor.
O hospedeiro voltou-se daqueles que menosprezaram sua bondade e convidou uma classe não abastada, que não possuía casa, que não possuía terras. Convidou os pobres, os famintos, que apreciariam a generosidade. Os publicanos, em Mateus capítulo 13, verso 21, 31, em Mateus, tem um texto que é muito interessante, palavras do próprio Cristo, que relata bem essa situação. Os publicanos e as meretrizes, disse Cristo, entrariam adiante de vós no reino de Deus. Quem eram estes pobres, miseráveis, famintos? Por mais miseráveis que sejam as pessoas da humanidade, de quem outros zombam e se retraem, não são baixos nem miseráveis demais para a atenção e o amor de Deus. Cristo anseia que homens aflitos, cansados e opressos cheguem até Ele. Anseia dar-lhes luz, alegria, paz, não encontradas em outra parte. Os piores pecadores são objeto da profunda, ardente misericórdia e amor. Essa frase me chama a atenção. Os piores pecadores. Sabe, irmãos, às vezes eu fico preocupado porque eu tenho que treinar minha mente pecadora e também trabalhar com a mente dos meus irmãos com quem eu congrego. Porque você, hora ou outra, vê um cristão ou alguém que professa o cristianismo com ideias do tipo, recebeu o evangelho lá dentro da cadeia para diminuir a pena, né? Esse aí merece pena de morte. Cristãos, às vezes, têm essa ideia. Você já deve ter ouvido um aqui ou lá, outro lá, falando isso. O que será que a profetisa do Senhor quer dizer quando ela fala, os piores pecadores são objeto de sua ou da profunda, ardente misericórdia e amor de Deus? Envia o Espírito Santo para sobre eles velar com ternura, procurando atraí-los a si. A gente precisa mudar um pouco o nosso pensamento, que às vezes é moldado pela cultura, pelo que o político falou, o outro falou, e ter a nossa mente moldada pela palavra de Deus. E se a gente não tiver isso, rogar ao Espírito Santo, Senhor, muda a minha mente, porque o Senhor veio salvar e buscar o que se havia perdido, o pior dos pecadores. O servo que fez entrar os pobres e cegos, então ele foi, convidou essa classe, eles vieram. Mas ainda havia o quê? Espaço na casa aonde estava acontecendo a festa. Aí ele vocês veem que tem 3 grupos aqui, né? Um grupo que rejeitou, um vai casar, outro vai cuidar do boi, da ovelha, e não é assim? Teve um que era pobre, cego, miserável, mas a casa ainda tinha espaço. Qual foi a terceira ordem, então, que o Senhor deu? Bom, então agora você vai aí pelos valados, sai pelos caminhos e convida quem? Quem você encontrar. Quem você encontrar na sua frente, e ainda usou uma expressão assim, força-os. Dá uma forçada aí para ver se eles vêm. Porque aquele senhor, ele tinha o desejo que a casa dele estivesse como? Cheia. Cheia. Obedientes a este mandado de ir pelos valados, Ellen White faz uma aplicação muito interessante, que ali o povo de Israel, naquela ocasião, a primeira aplicação desses versos, era uma aplicação ao povo de Israel. Eles eram aquele que dizia assim, eu vou casar, eu tenho alguma coisa para resolver, e aqui fala o seguinte,
Cristo apontou aqui a obra do Evangelho fora dos limites do judaísmo, nos caminhos e valados do mundo. O Evangelho agora, através dos apóstolos, depois que Cristo voltou ao céu, chegou até nós. Nós somos gentios, né? Nós não somos judeus. O Evangelho chegou até nós, até os confins da terra, como Cristo predisse. Então, estes outros, agora da parábola, numa aplicação assim geográfica, somos nós. O Evangelho chegou até nós. Que o Senhor quer que a casa dele esteja cheia. Eu vou ainda citar finalmente aqui algo que me chamou a atenção nos comentários de Ellen White. Agora eu vou para a página 228, que eu estou vendo que alguns irmãos estão aqui no celular, acharam aí na internet, o livro Parábolas de Jesus, e estão acompanhando a leitura. Então, na página 228, eu separei a seguinte declaração. A Bíblia declara que nos últimos tempos, os homens estariam absortos em empresas mundanas, prazeres e enriquecimento. Estariam cegos para as realidades eternas. Cristo diz, e como, Mateus 24, 37 a 39, e como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. O mesmo, aí vem, quando Ellen White fala essa frase, sempre me chama a atenção. Ela repete, o mesmo se dá hoje. E aí vem um comentário. Os homens arrojam-se à caça de lucro e satisfação própria, como não se houvesse Deus, nem céu, nem vida futura. Nos dias de Noé, foi dada a advertência do dilúvio vindouro para despertar os homens da sua impiedade e convidá-los ao arrependimento. Assim, a mensagem da próxima volta de Cristo visa despertar os homens de seu enlevo nas coisas temporais. Destina-se a acordá-los para o senso das realidades eternas do céu, para que atendam o convite da ceia do Senhor. A proclamação do Evangelho, tal qual nos dias de Noé era a destruição com água, agora é a destruição lá de Pedro, relata também que o céu está sendo entesourado para o fogo. O convite do Evangelho deve ser dado a todo o mundo, a toda a nação, a toda a tribo e língua. Apocalipse 14, verso 6. A última mensagem de advertência e misericórdia deve iluminar toda a terra com sua glória. E aí vem um apelo. Deve alcançar todas as classes, ricos e pobres. Aqui não há tempo hábil para isso, irmão, mas leia esse capítulo inteiro. Mais para frente um pouquinho, Ellen White fala uns 3 ou 4 parágrafos sobre o nosso trabalho pessoal com as pessoas ricas. Porque, por incrível que pareça, a gente pode ter preconceito, ou a gente acha, né, tem essa questão, que a gente acha que o rico tem preconceito com o pobre, né? Que o rico não gosta de pobre, a gente faz piadinha quando tem, por exemplo, a eleição, que o rico que está concorrendo a algum cargo faz um esforço danado para ficar no meio do povo. A gente tem essa coisa assim meio cultural. Mas também é verdade que o pobre tem preconceito com o rico também. E mais para frente, depois você vai ler, eu não vou ler agora. Mas ela fala ali uns 3, 4 parágrafos, o que Deus espera que a gente faça em relação aos ricos. E aqui, especificamente nesse trecho que eu estou lendo, ela fala isso, ó.
deve alcançar, o evangelho deve ser levado a todas as classes sociais, ricos, pobres, elevados e humildes. Sai pelos caminhos e valados, diz Cristo, e força-os a entrar para que a minha casa esteja cheia. O mundo perece pela carência do evangelho. O mundo está carente do evangelho. Irmãos, o que é o evangelho? O que é o evangelho, hein? A gente diz que evangelho são as boas notícias. Quais boas notícias o mundo está carecendo de conhecer? Doutrina faz parte do pacote, irmãos. Mas quando a gente fala evangelho, o que me vem à mente é: o homem estava condenado à morte. E a solução foi que alguém veio e morreu no seu lugar. Boa notícia, você não está mais condenado à morte eterna. Isso é uma boa notícia. Esse é o evangelho. O mundo carece do evangelho. A fome da palavra de Deus. A fome da palavra de Deus. Poucos pregam a palavra não misturada com tradições humanas. O Rubens aqui, ele está me olhando fixamente aqui, comendo cada palavra que a gente está aqui estudando, mas eu gosto de conversar com ele, que ele gosta de aprofundar algumas coisas. Mas, Rubens, essa frase aqui merece estudo. Alguns, diz aqui, né? Deixa eu achar aqui de novo. Poucos pregam a palavra não misturada com tradições humanas. Eu fiquei pensando isso aqui, eu li, reli, fiquei pensando, meu pai, será que eu estou pregando com tradições humanas? Poucos, ela diz. Poucos pregam o evangelho. E ainda diz assim: embora tenham os homens nas mãos a Bíblia, não recebem as bênçãos que para eles Deus colocou na Bíblia. Tem a Bíblia na mão e não recebe as bênçãos que Deus deixou na Bíblia. O Senhor chama seus servos para levar a mensagem ao povo. A palavra da vida eterna deve ser dada aos que perecem em seus pecados. Na ordem de ir pelos caminhos e valados, Cristo apresenta a tarefa a todos os que chama de ministrar em seu nome. Então, vamos terminar aqui. De quem é a tarefa de ministrar em nome de Jesus Cristo? De levar o evangelho ao seu vizinho, seu parente, seu patrão. Irmãos, nós sabemos que algumas pessoas que a gente conhece, o pastor não terá a oportunidade de conhecer, um ancião da igreja. Você é a palavra de Cristo para essa pessoa. Nesta noite, ao ler essa palavra, a parábola da grande ceia, de Lucas, capítulo 14, verso 15, espero que eu e você reflitamos aonde estamos, quem somos nessa parábola e o dever que nós temos de realmente viver o evangelho, pregar o evangelho, porque o Senhor quer a casa dele repleta, cheia. Ele quer salvar a muitos. A gente parar com aquela mania, como eu disse em um outro sermão, né? Somos um pequeno povo muito feliz e o caminho que leva para a perdição é largo e muitos vão por ele, e a gente se acomoda dizendo, não, vai ser pouco mesmo que vai. Da gente ter um culto quarta-feira aqui com mais pessoas, enfrentando o frio, fazendo um esforço de estar na presença no culto de oração, no domingo e também no sábado. Que o Senhor te abençoe, abençoe a mim também, tenha misericórdia de todos nós e nos capacite para fazer a obra dele, para que ele volte logo. Esse é o meu desejo e a minha oração. Nós escolhemos um hino para finalizar. Gosto muito, muito, muito desse cântico. A letra dele é um chamado para que de hoje em diante tudo seja diferente. E é isso que eu desejo para você. Cante esse hino e depois volte aqui comigo para a gente orar. Meus irmãos que estão aqui presentes, por favor, fiquem em pé e vamos cantar de hoje em diante para finalizar.
em diante escolho amar, pois eu tenho paz e só Jesus pode dar. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Acima de tudo escolho viver por Jesus, em resposta ao grande preço que já foi pago na cruz. Eu sigo teus passos pra não me perder. Descobri que és minha razão de viver. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Pois tu és a razão do meu viver. A razão. Tu és a razão do meu viver. Que hino maravilhoso. Vamos orar? Querido Pai, amado Jesus e Santo Espírito, divindade a quem adoramos, rogamos-te misericórdia, rogamos-te paciência conosco, rogamos-te que o teu grande amor ainda nos alcance, Senhor, porque temos andado longe daquilo que a tua palavra nos orienta. Ó Senhor, que a tua igreja, que cada indivíduo, que juntos nesta noite estudamos a tua palavra na Bíblia e na profetisa do Senhor Ellen White, através do que ela revelou-nos, que a gente faça uma mudança de hoje em diante, que a gente intencionalmente busque levar o Evangelho a um amigo do trabalho, o vizinho que mora ao nosso lado tanto tempo, aquele frentista onde frequentamos aquele posto de gasolina e ele já até não sabe o nosso nome, que a gente leve um livro missionário para ele, que a gente pergunte a ele como está a vida espiritual dele, o que ele conhece de Deus, o que a gente pode levar da palavra de Deus para essas pessoas, Pai. Por favor, que a nossa vida de hoje em diante seja guiado por este
dono do universo. Nós oramos e pedimos essa transformação em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Evangelho. Amém, Senhor.